Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta, por mais uma oportunidade de meditarmos na Sua palavra. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o poder do bastão. Deus usa os bastões de Moisés e Arão para demonstrar o seu poder. Quando você olha para o contexto do uso do bastão de Moisés, você vai contemplar seguintes passagens bíblicas que falam a respeito do poder do bastão de Moisés. O bastão vira uma cobra quando você olha em Êxodo, capítulo 4, verso de 2 a 4. Provoca trovões, chuva e pedra e raios. Êxodo 9, 23. Faz surgir gafanhotos. Êxodo 10, verso 13. Divide o mar vermelho. Êxodo 14, verso 16 e 17. É levantado acima da cabeça durante uma batalha. Êxodo 17, verso 9 a 12. Faz sair água da rocha. Número 20, verso 11. Estas são as passagens que o bastão de Moisés é usado. O bastão de Arão, ele é usado quando? Aí você vai contemplar Êxodo 7, 9 e 10. O bastão de Arão vira uma cobra. Nesse texto de Êxodo 7, verso 9 e 10. E engole outras varas. Êxodo 7, verso 12. Faz surgir rãs. Êxodo 8, 5 e 6. Faz surgir piolhos. Êxodo 8, 16 e 17. Transforma a água em sangue. Êxodo 7, 19 e 20. E produz brotos e flores. Número 17. Então, se você contempla aí no contexto da leitura das 10 pragas, é registrada no livro de Êxodo e acontece lá no Egito, antes da saída do povo para adorar ao Senhor, você contempla o uso do bastão, tanto de Moisés quanto o de Arão. Fazendo a leitura de Êxodo 4, verso 2 a 4, nós temos o seguinte, nesse texto. O título da Bíblia é A vara de Moisés torna-se em cobra. É verso de 2 a 4. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Esse é o primeiro contexto, ou o primeiro momento em que a vara de Moisés, ou o bastão de Moisés, se torna uma cobra. Mas quando ele estende a sua mão, ela volta ao normal. Ou seja, volta a ser vara novamente. Você vai caminhando no texto bíblico e no capítulo 9, no verso 23, você vai contemplar novamente ele fazendo uso do seu bastão. Êxodo 9, 23, o texto diz, e Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões
e saraiva e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Quando você sai desse texto 9 e vai para o capítulo 10 de Êxodo, verso 13 novamente, você contempla Moisés utilizando o seu bastão ou a sua vara. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Então, a vara de Moisés faz surgir os gafanhotos na terra do Egito. Você vai para o capítulo 14, que foi outra referência que eu citei, os versos 16 e 17, você vai contemplar a divisão do Mar Vermelho. Diz o texto nos versos 16 a 21 do capítulo 14 o seguinte: E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos cavaleiros. Seguindo o texto, no verso 19, diz: E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Quando você segue contemplando ainda os textos da operação de Deus através do bastão de Moisés, você contempla no capítulo 17, nos versos de 9 a 12, você contempla mais uma ação do Senhor através do bastão de Moisés. Diz o texto no verso 9: Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Araão e os subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram
pesada, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e o sustentaram as mãos, de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E aí nós contemplamos a vitória de Israel mediante o levantamento das mãos de Moisés. Enquanto as mãos permaneciam levantada, o exército do Senhor prevalecia, porque o Senhor era com Moisés. No capítulo 14, verso 16 a 21, você tem: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Nós contemplamos o Senhor cumprindo a sua palavra, fazendo resplandecer a sua glória em meio a este fato, em meio a esta ação. O Senhor ordenava a Moisés, Moisés assim obedecia e o nome do Senhor era glorificado. Em Número capítulo 20, verso 11, nós temos: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Estes foram os usos da vara de Moisés. Quando você olha no mesmo livro de Êxodo e também no mesmo livro de Número, você vai contemplar o uso da vara de Arão. E o nome do Senhor é glorificado, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E quando Ele ordena e o Filho obedece, você contempla a glória de Deus, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Em Êxodo capítulo 7, verso 9 e 10, você vai contemplar Arão utilizando a sua vara, o seu bastão, e vendo cumprir-se a palavra de Deus, para que o Senhor Deus seja glorificado através da ação que Ele ordena a ser realizada por seus filhos. Em Êxodo capítulo 7, verso 9 e 10, nós temos: quando Faraó vos falar dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e se tornou em serpente. Isto é o verso 9 e 10 do capítulo 7 de Êxodo. No capítulo 12, 7, versículo 12 de Êxodo, nós vemos que o que acontece, diz o verso 12, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, ou seja, os magos do Egito lançaram as suas varas, como diz o verso 11,
E Faraó também chamou os sábios e enganadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Mas eles não esperavam o que ia acontecer no verso 12, porque cada um lançou sua vara e tornaram em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Isto é o que acontece no verso 12. A vara de Arão engoliu as varas dos encantadores, dos magos, porque o poder estava exatamente sobre a vara de Arão e não sobre a vara dos sábios, encantadores e magos do Egito. Você está preso ao poder de quem? Poder do mundo ou ao poder de Deus? Se você estiver firmado no poder de Deus, você verá a glória de Deus. Veja em Êxodo capítulo 8, verso 5 e 6, o que nós temos. Disse mais o Senhor a Moisés, dizem a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e fazem subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Quando você olha no capítulo ainda 8, verso 16 e 17, você vai contemplar outra praga acontecer, que é a praga dos piolhos. Pois quando Arão estende a sua vara, faz surgir piolhos. Diz assim o texto. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos e em toda a terra do Egito. Assim aconteceu porque o Senhor ordenara. Quando você olha ainda em Êxodo capítulo 7, verso 19 e 20 do capítulo 7, você vai contemplar as águas se transformando em sangue. Pois diz assim o texto, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques. Texto que nós lemos. E o Senhor fez com que as águas se tornassem em sangue. Isso aconteceu. Você contempla, e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Isso foi a ordenança do Senhor. E assim se cumpriu para a glória de Deus, para que o nome do Senhor fosse exaltado, engrandecido e glorificado. E no capítulo 17 de Número, você contempla a vara de Arão florescer, pois diz o texto, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara.
Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovo e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, nós pereceremos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Essa é a indagação dos rebeldes diante do Senhor. Mas o Senhor abençoou e mostrou o que era com Moisés e com Arão. Assim, amados, nós devemos observar que Deus enviou Jesus para salvar os pecadores, e cabe a nós, os pecadores, reconhecer a Jesus como o único Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com Deus. Que o Senhor, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Assim como ele foi com Moisés, com Arão, ele é conosco através da pessoa de Jesus. Sem Jesus, você não verá a glória de Deus, mas com Jesus, você verá a glória de Deus. Lembre-se disso e se dê a oportunidade que o Senhor está te oferecendo, de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e seja em Cristo Jesus um ser vencedor.